Olá, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Na aula de hoje nós trataremos de um livro chamado As Ideias Têm Consequências, escrito pelo filósofo Richard Weaver. Este livro ele foi escrito em torno de 1948 e essa aula é uma aula simples. Ela servirá apenas para despertar o interesse para que depois vocês possam buscar a leitura desse livro, tá? Esse é um livro, o objetivo dele, né, dessa aula, na verdade, é mostrar que as ideias têm consequências. Todas as ideias, né, a história humana, vamos dizer assim, ela é pautada por uma história das ideias, daquilo que está na mente humana e o que o move a fazer as coisas, né? E nós veremos que as ideias elas têm consequências na nossa situação atual, né? Na nossa história. A história ela é permeada pelas ideias humanas, né? E também veremos algumas sugestões práticas, né, do próprio Richard Weaver, para nós podermos superar as dificuldades que né, as ideologias perversas nos causaram, que estão intrinsecamente ligadas à questão da revolução cultural, tá? Bom, então esse livro ele é dividido em 9 capítulos e eu vou fazer vou fazendo breves resumos sobre os pontos principais de cada capítulo e dando também algumas sugestões, né? Ou melhor, trazendo sugestões que o Richard Weaver dá para nós podermos contornar as dificuldades. Bom, primeiro nós vamos tratar um pouco de um aspecto geral, assim, antes de entrarmos no livro, né? Porque o objetivo, como eu disse, né, o objetivo dessa aula é mostrar que as ideias das pessoas possuem consequências sérias sobre as vidas dos outros e sobre a história, né? E as ideias que nós temos, elas não têm origem em nós mesmos. É preciso que nós descobramos qual é a origem das ideias que nós recebemos, para, antes de mais nada, nós sairmos defendendo a posição A ou posição B, né? É preciso que nós tenhamos em mente que para nós sermos livres, não basta nós nos sentirmos livres, mas nós precisamos saber se aquilo que nós estamos falando não é simplesmente uma mera repetição de ideias forjadas há tempos atrás e que serviram mais para escravizar a mente das pessoas e prepará-las para ditaduras, né, e para governos totalitários, como o comunismo, né, e como o nazismo. Bom, então a história, né, as ideias, elas resultam. Então as ideias, elas, através de uma sucessão de eventos, nós vemos que situações estão ligadas a outras, certo? Durante a história. E, da mesma forma, uma ideia, ela acaba se conectando a outra e gerando outra, né? Seria muito vasto nós falarmos sobre cada uma dessas, um plano histórico, né, dessas origens, mas talvez possamos falar brevemente, né, ou pelo menos citar pelo menos umas 5 delas. Bom, um primeiro ponto que nós percebemos a partir de certo momento da história é que começou a partir deste ponto uma mudança, houve aí uma substituição de valores,
houve uma perversão na escala de valores, aquilo que é mais importante e aquilo que não é. Mas isso começou no âmbito metafísico, ou ainda, foi a substituição daquilo que as coisas são, ou do ser das coisas, para simplesmente o que eu falo dessas coisas. Ou seja, foi uma substituição da metafísica pela lógica em seu sentido formal, simplesmente. Bom, quando isso aconteceu? O Richard Weaver ele começa ele nos mostra que essa inversão ela se deu especialmente no final da Idade Média, quando uma corrente ali filosófica chamada nominalismo, ela, entre aspas, venceu, né, acabou vencendo pela, pela persuasão, né, de seus argumentos, o realismo, né, o realismo moderado. Não convém nós tratarmos aqui sobre essa questão do nominalismo e do realismo, né? Mas, em suma, o realismo moderado é aquele que fala, que mostra para nós que as coisas possuem essências, né? O que são as essências? Em poucas palavras, a essência é tudo aquilo que mostra a capacidade que algo possui para ser. Por exemplo, a essência de gato. A essência de gato, dentro dela, resume a todos os tipos de gatos, se eles poderão, o que eles podem fazer, né? Se eles podem saltar ou não, se ele pode miar ou latir. Então, dentro da essência daquela criatura, né, tem todas as suas possibilidades ali e todas as suas limitações também. Então, pela essência do gato, nós sabemos que um gato não pode latir, né? Nós sabemos que um gato não pode falar alemão, mas nós sabemos que um gato ele pode arranhar, que ele pode ronronar, que ele pode miar, né? Bom, com o nominalismo aconteceu um efeito contrário, né? Essas ideias chamadas essências, né, ou também em um outro sentido são os universais, eles falaram que essas palavras, né, esses universais, eles não significavam nada demais. Eles eram simplesmente palavras aleatórias que nós pegávamos para definir um certo grupo de coisas. Não tinha nada de mais profundo além disso, né? E ao fazerem isso, né, e notem que quem fazia isso eram pessoas, eram até monges, né? Por exemplo, um representante dessa escola nominalista foi o Guilherme de Ockham, que era um monge franciscano. Então, o que aconteceu com essa escola nominalista? Foi uma subversão da própria filosofia, né? Substituiu-se a metafísica e colocou como preponderância a lógica, tá? E o que aconteceu com isso, né? Uma coisa prática. Quando você fala que as essências são meras palavras, né, simplesmente se referem ali a um grupo de coisas, né, você deixa de ver as coisas de uma maneira transcendental, de uma maneira que vai para além do indivíduo, que vai para além da matéria. Tá? Então, com isso nos fecha para o transcendente, para aquilo que vai para além de nós, e nos reduz à matéria, nos reduz ao materialismo. Tá? Isso com o tempo, com o passar do tempo, foi a conclusão óbvia disso. E, ao fazer isso, ao nos fechar para aquilo que nos transcende, nos fecha também para Deus. E isso nos prepara para o quê? Nos prepara para uma longa caminhada rumo ao ateísmo, né?
rumo ao ateísmo, né? A caminhada da história a partir do fim da Idade Média foi justamente isso, né? Foi uma subversão da religião ali, e aí houve uma subversão da, da própria noção de Deus, gerando então uma cisma que foi a Revolução Protestante, né? E que foram por eles a chamada de reforma, né? Mas uma deforma protestante que houve uma divisão entre a busca de Deus, né, ao que é Deus e tudo mais. Com isso, abriu-se caminho para uma outra revolução que viria depois, na modernidade, já com a Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa, aí você tem, de fato, a entronização, aquilo que era só uma preparação para o ateísmo, você tem ali na Revolução Francesa, de fato, uma entronização do anticlericalismo e da busca de sufocar, vamos dizer, entre aspas, a Deus, né? Nessa mesma linha, depois dessa revolução, e a Revolução Francesa, que em livros de história, por aí, super louvada, né? Na verdade, foi um conjunto de catástrofes, né? Que eles não seguiram o próprio lema deles de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Foi uma época de barbárie verdadeira. Depois dessa revolução, nós vemos aí uma revolução, né, na Revolução Industrial, o estouro, né, daquilo que seria o capitalismo, né, um capitalismo materialista, e que, por um lado, trouxe muitos benefícios, né, esse capitalismo aí da época da Revolução Industrial, mas trouxe muita opressão também, né? E materializou cada vez mais o homem, reduziu cada vez mais o homem a matéria, fechando cada vez mais para o transcendente. E, infelizmente, como consequência, como reação a essa revolução, surgiu então a Revolução Comunista. A Revolução Comunista ali teve seu estouro em 1917, representada aí pela Revolução Russa, né? Trouxe a maior desgraça, né? A maior desgraça para o nosso século, para o século XX, né? E que contam aí com mais de 200 milhões de mortes, né? Mas não é só isso, né? Todo esse processo, né? Nós podemos tirar daí que vem de uma longa subversão. Mas não foi somente essa história das revoluções. Mas, por exemplo, um exemplo que o Richard Weaver dá é quando ele fala do darwinismo, né? O darwinismo e suas fábulas, né? Suas teorias ali. Ele foi uma consequência direta daquilo que seria o behaviorismo, né? Na psicologia. As ideias de Darwin tiveram consequências na área da psicologia, e assim como em várias outras áreas, né? Teve muita influência negativa. No behaviorismo, então, que nesse sentido reduz o ser humano ao seu comportamento, né? Então, tudo aquilo que reduz o ser humano a simplesmente uma de suas funções ali, ele castra o ser humano
sua capacidade de sentido, da sua capacidade total, né? Então, nós podemos ver que, a partir disso, houve um longo processo de queda do Ocidente. O Ocidente que, então, foi construído pela civilização cristã, pela civilização católica, né? Que tem os seus três pilares, né? Três pilares no cristianismo, no direito romano e na filosofia grega. Você vê a partir daí uma tentativa deliberada de minar esses três e de destruí-los. Só que o grande, vamos dizer assim, especialmente quando nós falamos no âmbito do gramscismo, né, da revolução cultural, qual que é o grande empecilho aí para uma revolução, né, total dos costumes? É a própria igreja. E é aí porque na igreja que se retém ainda a ideia da família, do que é a verdadeira família, né? E já fecha-se aí, então, as pequenas comunidades para a barbárie totalizadora do Estado. Tá? Tem-se ali também um dos últimos redutos onde há ainda a propriedade privada, né, no sentido em que a menor propriedade privada somos nós mesmos. Né? Nós temos direitos a termos nós mesmos, na medida enquanto pessoas, né? Enquanto pessoa, nós não somos coisa e não somos coisa de um Estado ou coisa de... Não, nós não somos, né? Então, para que ideias como o comunismo e coisas do tipo se instalem, é preciso que a Igreja Católica pereça, tá? Especialmente, né? Sim, há outras formas cristãs que são importantes nessa luta aí, mas, de fato, e é aquela que é inimiga dos revolucionários, desde eras, e com razão, porque, como nós vimos, a revolução cultural não é simplesmente algo cultural, algo das pessoas, mas, antes de tudo, uma revolução é uma guerra espiritual. Tá? Então, não é uma guerra cultural, simplesmente, é uma guerra espiritual. Então, o demônio sabe quem que ele deve atacar. Sabe quem que, de fato, ainda impede que o Ocidente caia de vez. Tá? Bom, mas chega dessa introdução, né? Acho que deu para mais ou menos mostrar como, de uma ideia surgida lá no final da Idade Média, outras ideias foram surgindo e que paulatinamente vão levando à decadência do Ocidente e como consequência disso mesmo, né, vai afastando o ser humano de Deus também. Tá? Bom, agora vamos entrar propriamente no livro. Por quê? O autor, ele nos dá indícios do caminho, né, que nós percorremos, vamos dizer assim, esse caminho historiográfico, mas também nos dá um caminho para trilhar, né, em luta contra isso, em luta contra vários elementos que vão degradando o ser humano, e o degrado enquanto pessoa e o degrado enquanto comunidade. Tá? Então, por isso mesmo, o primeiro passo é nós tomarmos consciência da nossa situação. Isso daquilo que veio antes até aquilo que nos trouxe, né? Aquilo que nos trouxe até aqui. Então, o ponto central do que nós vamos falar é sobre o estado de desintegração que está ocorrendo na cabeça das pessoas e na própria sociedade. Um dos motivos
é as pessoas não saberem mais distinguir o melhor do pior e o mais importante do menos importante. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 1. Né? O capítulo 1, então, que é chamado de sentimento impassível. Nesse capítulo 1, ele vai abordar um problema, que é um problema muito sério do nosso tempo, que é o problema do sentimentalismo. Não é que o problema, não é que seja ruim sentir, mas é as pessoas não terem mais controle sobre os próprios sentimentos. E, com isso, o sentimento ficar descontrolado. Bom, um povo que tem uma visão metafísica, ou que tem assim, uma visão que os una enquanto pessoas, que tenha coisas em comum, né? Um povo que tem uma visão metafísica, eles possuem símbolos que os conectam. Então, esses símbolos são coisas, claro, que ultrapassam a mera linguagem e que lhes revelam, vamos dizer assim, para aquele povo, verdades profundas e que os interconectam. Né? Então, quando as pessoas se sentem nesse sentido, elas possuem um sentimento impassível, um sentimento que é resistente a toda ordem de coisas que venham para tentar abalá-lo. Né? Agora, o oposto disso é um sentimento que está passivo a tudo. Tudo ele recebe e tudo o afeta. Esse é o sentimentalismo. Né? No sentimentalismo, a pessoa fica instável, movediça e superficial. Por quê? Um sentimento profundo é um sentimento enraizado. Não é um sentimento que vai se desestabilizar ou que vai simplesmente se apegar a coisas, a afagos, entendem? Então, um sentimento profundo ele não se apega a afagos, a coisas superficiais, ele se aprofunda. Quando fala de amor verdadeiro. Não fala de um amor ali hipotético. Um amor pelos animais. Um amor pelas mulheres. Não. Tá? O sentimentalismo e um outro problema, que é a brutalidade, são opostos que devem ser evitados. Tá? O sentimentalismo peca pelo sentimento passivo a tudo, pelo excesso. A brutalidade peca pela insensibilidade, por não sentir nada, por ser um bloco ali, uma coisa. Né? Bom, agora, para nós termos uma visão metafísica, né, uma visão que busque, que tenha conexão com a verdade, nós devemos saber classificar as coisas. Tá? Classificar, como assim? Bom, eu preciso saber que na hora que eu olhar para a grama, ela é verde. Tá? Não é relativo. Percebem? Porque eu dei esse exemplo porque geralmente hoje em dia a gente está tendo que provar que a grama é verde para as pessoas. Né? Bom, então é preciso que nós saibamos que o branco é branco, o preto é preto, que o homem é homem, que a mulher é mulher, coisas básicas. Né? Então, a classificação ela é feita através da identificação das coisas. Né? De nós sabermos ver que isso daqui é um mouse, eu identifiquei isso como algo que tem uma essência, que tem coisas próprias a ele, que ele tem possibilidades e ele tem limitações. Ele tem possibilidades de mexer o ponteiro aqui, ele tem possibilidade de me ajudar a mexer no computador, mas ele tem limitações também, que não é algo ruim, ele não sabe falar, por exemplo. Então, nós sabemos identificar as coisas. Nós precisamos saber. Tá? O enfraquecimento da visão metafísica resulta na confusão. E dessa forma, nós passamos a ter dificuldades de dizer o que os nossos olhos veem, ou até mesmo de sustentarmos uma posição. Nós ficamos fracos, moles, né?
Então, com a decadência da visão metafísica, ou também, em outras palavras, com a decadência da religião, né, há a desintegração da comunidade e há a desintegração da própria pessoa. E aí a pessoa perdida, que não tem, que não sabe o que sentir, que não sabe classificar as coisas, identificar as coisas, ela cai no sentimentalismo, né? Fica no excesso ali. Então, por isso, como que nós vamos combater o sentimentalismo? Buscando o senso das proporções, tá? Buscando a proporção nas coisas, os meus sentidos. Eu tenho que fugir daquilo de somente buscar o prazer, né? De somente buscar aquilo que vai me fazer um bem imediato. Né? Eu preciso saber identificar, na medida, né, os sabores, as coisas. Preciso saber se como eu estou agindo ali com aquela pessoa, se eu não estou agindo de uma maneira desproporcional com ela, né? Eu preciso saber se aquela música que eu estou ouvindo, ela tem uma proporção, ela tem ali algo que me traga mais próximo da verdade, tá? E uma pessoa que está com com os seus sentidos, né, desproporcionais, e também uma pessoa sem crenças, ela está sujeita ao sentimentalismo. Tá? E isso o que vai auxiliar muito essa questão do sentimentalismo? A própria mídia, a internet, né, a cultura de massas, as emoções exageradas, né? E com isso, quando o sentimentalismo é exacerbado, há aí a deterioração dos sentimentos e das relações humanas. Tá? Então, deteriora-se os sentimentos, a qualidade do sentimento, entendeu? Com o sentimentalismo, deteriora-se a qualidade dos sentimentos e a qualidade da interação humana. Bom, então como combater isso, né? Com o senso das proporções, nós vimos. A saber identificar as coisas e também a sabermos nos identificar, né? Enquanto comunidade, com os outros, né? Buscando buscando aquelas coisas em comum enquanto comunidade. Então nós precisamos da identidade. A identidade, sim, ela é um sentimento comum entre todos, um sentimento de todos ali, e não é algo frívolo, não é um simples sentimentalismo, né? E nós sabemos, nessa situação, aprendendo a identificar as coisas, a nos identificar com os outros, nós também aprendemos a ter um sentimento mais impassível, vamos dizer assim, mais sereno, que consegue perceber melhor as coisas, tá? Bom, então, na identidade, nós temos, assim, um senso de direção. Não é um sentimentalismo, mas é o sentimento proporcional e direcionado. É a harmonização das nossas ideias por meio de uma visão de mundo. Por meio de um sentido transcendente. Uma visão metafísica é aquela que nos reúne rumo a algo transcendente, que vai para além de nós mesmos, do meu indivíduo ali, do meu indivíduo egoísta, né? E que mostra coisas muito maiores do que eu mesmo e do que os outros, né? Especialmente nos levando a um sentido transcendente, que é Deus. Bom, no capítulo 2, nós temos ali, ele se chama distinção e hierarquia. Ele vai nos mostrar um outro problema, é o problema do relativismo. O relativismo coloca que não há, por exemplo, no âmbito da verdade, que não há verdades absolutas. Tudo é relativo. Né? Tudo é relativo. Depende. Depende da pessoa, depende do momento. Né? Mas o próprio relativista, ao falar que não há verdades absolutas, tudo é relativo, ele não percebe que ele está cometendo uma contradição. Por quê? Ao falar que tudo é relativo, ele está afirmando que a própria fala dele, essa própria afirmação dele é relativa. Tá? Mas quando ele fala tudo é relativo, ele está
absolutizando algo. Ele está falando que isso daqui, ó, isso aqui é verdade. Né? Tudo é relativo.